Fora da Caixa e eu tô com uma convidada especial que ela vai se apresentar logo após a vinheta. Eu vou puxar a vinheta agora? Então a convidada especial agora vai se apresentar. Sente-se à vontade. Oi, gente, eu sou a Laís e vim falar um pouquinho sobre a minha fé. E como ela disse, ela vai falar sobre a fé dela, então, sem mais delongas, né, a gente já vai começando agora com algumas perguntas, né. Primeiramente, qual que é a tua fé? Eu sou católica, desde criança, desde uns 8 anos. Um bom tempo, hein? E o que te fez, assim, sabe, ter uma fé grande pelo catolicismo, assim? A trajetória. Então, tudo começou quando eu tava nessa idade mais ou menos de uns 7, 8 anos. E aí eu comecei a ir com meu pai pra igreja. Só que meu pai, ele não é católico. Meu pai é de outra denominação, ele é da congregação. E quando eu comecei na igreja com ele não tava tão firme assim na fé dele. E aí ele deu uma esfriada, parou de ir, e eu acabei gostando de ir pra igreja. E aí eu comecei, mãe, quero ir pra igreja, mãe, quero ir pra igreja. A minha mãe me inseriu na catequese. E desde então fui caminhando e aqui estou. Mas o que te fez, assim, ter, digamos assim, você gostar? Olha, o que me fez confirmar que o catolicismo é o meu lugar foi ter me afastado do catolicismo, né? Todo mundo chega naquela idade crítica que todo mundo acha que sabe de tudo, não precisa de nada, e dá importância a outras coisas e vai se afastando do que realmente importa. Então, comigo aconteceu a mesma coisa, né? Eu sempre fui de igreja, não era de bagunça, não era de nada. E aí, aos 17 anos, eu me afastei. E aí, fui indo. E aí, por causa de relacionamento, aí nunca tinha tempo para ir pra igreja, mas tinha tempo pro relacionamento, nunca tinha tempo para Deus. E nisso eu fui me jogando num abismo que eu entrei no relacionamento aos 17 anos, cheia de planos, de sonhos, aquela coisa mais, né, quando a gente tá nessa idade. Mágica, né? Sonhando com um príncipe encantado e tudo mais. E saí desse relacionamento com 21 anos, seca, oca, né? Triste, amargurada, depressiva. E aí eu achei que acabou. E nunca tentei me conectar de novo à igreja, né? E aí quando esse relacionamento acabou, como dizem o pessoal mais novo, eu despiroquei legal. E eu saía todo final de semana, comecei a beber, eu não tinha mais aquela firmeza que eu tinha antes de ir pra igreja, aquele pé firme, não, hoje eu vou pra igreja, hoje eu vou pra missa. Não tinha mais esse entusiasmo todo, né? E aí, em 2017, eu fiz uma extensão de um retiro que eu fiz aos 17 anos, em 2009. O nome do retiro é TLC, né? O Treinamento de Liderança Cristã. E esse retiro me fez retornar, né? Ele me resgatou. Então, aqueles 3 dias foram cruciais para mim voltar a ver o que eu via dentro da igreja, o que havia dentro de mim novamente, né? Então, ali naquele momento, eu me redescobri e voltei para a igreja. E aí, em 2019, eu tive uma turma de crisma muito complicada. Me deram muito trabalho durante o ano. Eu tive crise nervosa, eu tive tudo com essa turma. E aí, quando eles crismaram, em outubro, a sensação de trabalho bem feito, de satisfação, de orgulho, aquilo ali me mostrou que eu tô no lugar certo. Então, ali foi o ápice para mim. Aquilo deixou bem claro, olha, aqui é o teu lugar. E uma coisa assim, que é bom compartilhar assim com o público, qual que foi essa tua experiência que tu teve dentro do retiro? Então, esse retiro é um retiro que ele é vivido. Então, eu não posso te contar o que acontece lá. Sim, não, tudo bem. Então, a única coisa que eu posso contar para todos é que tudo está previsto.
Tudo bem, então eu separei algumas perguntinhas aqui, 25 perguntinhas, se você sentir a vontade aqui de estar respondendo, daí a gente pode começar, Ok, tudo bem? Então eu tudo vou bem. fazer a primeira pergunta, né? Que é por que, que a igreja ela promove procissões? As, Procissões. proce- as procissões, elas têm o intuito de, além de evangelizar, né? Uhum. Elas nos remetem a, por exemplo, pequenas festas da igreja. Então, tem procissões comemorativas, tem procissões litúrgicas, tem diversas procissões. A maior procissão dentro da história da Bíblia, da igreja, foi os 40 anos do povo no deserto, né? Que é aquela parte crucial que o povo sai do Egito para ir para a Terra Prometida. Então, aquilo foi uma procissão. O Domingo de Ramos é uma procissão também. E aí a igreja faz essas procissões a fim de evangelizar, porque aí as pessoas vê as procissões na rua, todo mundo sai para saber o que está acontecendo. Nossa, que legal, o que está acontecendo, né? Então, a gente acaba evangelizando ali. A única procissão que tem um intuito mais forte e mais triste, vamos colocar assim, é a procissão da Sexta-feira Santa, né? Que é a Sexta-feira da Paixão, que é a procissão que a gente faz, que é a Via Sacra. O que é a Via Sacra? A Via Sacra é todo aquele percurso que Jesus fez até a crucificação, né? Que ele carrega a cruz, ele é açoitado, e Jesus cai, não sei o quê. Então, é todo esse percurso. E aí, o que acontece? Durante essa procissão, a gente tem também uma encenação da paixão do Senhor. Então, ela inicia na igreja, né? Naquele momento que o povo pede para soltar Barrabás e termina com a crucificação. Então, essa é a procissão, eu acho que mais significativa para gente dentro da igreja, né? É isso. E agora, deixa eu perguntar uma coisa antes de eu ir para a segunda pergunta. A Claro. procissão, então, resumidamente, é como se fosse, digamos assim, aquela comemoração com um sacrifício. Basicamente isso. Depende, né? A Como a do procissão. Egito, de exemplo. Desculpa, não entendi. Como a do Egito, de exemplo. Que eles tiveram que ir à Terra Prometida, teve que deixar todos os seus Isso, bens, né? mais ou menos isso. Mas Uhum. assim, é, de forma resumida, o intuito da procissão é a evangelização, Ah, né? sim, Porque ela chama a curiosidade, as pessoas vão ver o que acontece e a partir daquele momento as pessoas também aprendem. ah, Então sim, vamos colocar que ela é uma forma de evangelização. ah, sim, tudo bem, então. Vamos partir para a segunda? Preparada? Por que, que a igreja ela conserva o culto e as imagens se no Antigo Testamento, né, Deus a proíbe, né? É uma coisa bem polêmica, né, de falar disso, né? É, é uma coisa que é complicado, porque eu sou uma pessoa que eu aprendi a defender muito o que eu acredito, né? Então eu acabo entrando em algumas discussões, por exemplo, no Facebook. Eu tenho que parar com isso. Mas, mas assim, a igreja ela não conserva cultos à imagem, tá? Então, se alguém falar, o católico adora imagem, é mentira. Então, a gente tem dois tipos de católico, vamos colocar assim: o que busca informação e o que faz o achismo dele, vamos colocar assim. Então, o católico que adora imagem é um católico sem informação. Então, é aquele católico que não tem o conhecimento ou não buscou aquele conhecimento, entender aquilo. O fato de confeccionar imagens não é pecado, né? Tá lá nos 10 mandamentos que não adorarás outros deuses, amará a Deus sobre todas as coisas, né? Então, para o católico, a imagem dos santos é como se fosse uma fotografia, por exemplo. Eu olho aquela pessoa e vejo nela um exemplo para mim conseguir chegar mais perto de Deus, né? Para mim ter uma conexão maior com Deus, vamos colocar assim. Então, quando falam, mas vocês falam assim, eu vou pedir para Santo Expedito, vou pedir para São Bento, São José. É só um termo usado quando a gente pede oração, né? A mesma coisa eu falar para você, olha, reza por mim, que nós dois juntos, talvez Deus escute mais rápido, né? Então, é mais ou menos isso. Então, as imagens para os católicos têm que ser como fotografias.
para que a gente lembre quem foi aquela pessoa, o que aquela pessoa fez por amor e pela fé, para que a gente possa fazer um pouco daquilo para chegar mais perto de Deus. Não há culto e nem adoração de imagens. Ah, sim. Então é do mesmo jeito que nem na vez anterior, quando a gente estava conversando, né? Que você falou que a gente guarda a foto dos nossos entes queridos, né? Pra guardar aquelas lembranças, né? Toda a alegria que ele trouxe, momentos bons que viveu com ele, né? E mantém naquela foto, né? Permanece naquela foto. Isso. E também, assim, as imagens começaram a ser confeccionadas justamente para remeter essa lembrança, né? Porque naquela época não tinha fotografia, por exemplo. Sim. Então, quando as pessoas falam, mas tá lá na Bíblia, se eu não me engano, ainda em Deuteronômio, que não adorarás outros deuses, nananã. Só que lá em Números também fala que Deus pediu para que fosse feita a serpente de bronze, né? Para que relembrasse todo o sacrifício do povo, e os querubins para a arca da aliança. Então, Deus fala que se confeccionassem imagens, mas também fala que adorar as imagens é pecado. Então, você vê que tem uma diferença entre adorar e confeccionar. As pessoas não entendem. Então, assim, quando a gente fala que nós admiramos os santos da igreja, que nós baseamos a vida dos santos, as pessoas acham que a gente está colocando eles acima de Deus. E não é nada disso. Então tem uma grande diferença entre admiração e adoração, né? Então são duas coisas muito diferentes e completamente distintas. Então, de maneira bem resumida, as imagens são fotografias para nos lembrar o que os santos foi. Um exemplo, né, que eu havia dado na outra vez que a gente tentou fazer o vídeo, foi São Francisco de Assis, né? São Francisco tinha uma posição social muito boa, o pai era tecelão, os melhores tecidos da época, ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma posição social muito alta. E aí São Francisco, ele renuncia a tudo isso, a riqueza, os bens dele, e vai viver a pobreza, a caridade, vai ajudar o próximo, né? Então isso é um jeito da gente se espelhar para poder ser melhor para o próximo, por exemplo. A gente tem uma outra história de um santo, Santo Agostinho, que Santo Agostinho era um homem que nenhuma mulher ia querer namorar, por exemplo, porque ele não valia nada. Galinha. Mas através da oração da mãe dele, houve a conversão dele, e ele se aprofundou no que a igreja queria, nas coisas da igreja, tanto que Santo Agostinho é um dos maiores doutores da igreja hoje, né? Então, assim, eles são exemplos. A gente tem um exemplo muito recente, que ele não é um santo, mas ele é um beato, é de Carlos Acuti, não sei se você chegou a ver na televisão. Um rapaz de 17 anos, com uma posição social também muito privilegiada, família bem de vida, não sei o quê, que ele, através da funcionária da casa dele, da empregada dele, conheceu a religião, conheceu a fé e começou a praticá-la na caridade. Então, aos 17 anos, ele fez muito mais do que eu aos 28, por exemplo. Né? Então, assim, é só para a gente lembrar as coisas que eles fizeram por Deus. Né? O próprio Papa João Paulo II, ele fala que os jovens hoje, eles são santos de calça jeans, né? Então, se os jovens não têm quem se espelhar para chegar mais perto de Deus, às vezes a pessoa se perde, a pessoa não sabe como conseguir isso. Verdade. Então é isso. Os santos, eles são uma forma de admiração, de exemplo, né? É a mesma coisa de você olhar para mim e falar, poxa, a Laís é tão estudiosa, queria ser como a Laís para conseguir meus objetivos. É tipo isso. Nada mais que isso. Apenas admiração. Não há culto, não há adoração, não há nada. É que nem, digamos assim, a criança, quando ela assiste aqueles filmes ou desenhos, elas se espelham naqueles heróis, né? Tipo, em alguns ensinamentos, tirando superpoderes, né? Que é lógico que não existe, mas sim no bem que ele faz, né? Vamos colocar assim que eles são os Vingadores. Exatamente. Ou as crianças querem ser o Homem de Ferro, o Capitão América. Isso. Eu quero ter só um pouquinho da humildade de São Francisco, só isso.
Então vamos para a próxima, agora que você respondeu uma coisa que é mais polêmica, né? Que as pessoas entram em muitos debates, né? E isso vai abrir, né, a mente de inúmeras pessoas, né? E fazer elas entenderem que você ter o conhecimento profundo sobre aquilo, realmente você tem a resposta que você deseja, né? Que é o que nem você fez, né? Então vamos para a próxima, né? O que foi a Santa Inquisição e qual é a participação da Igreja Católica nisso? Então, a Inquisição, ela aconteceu numa época que se confundiu ali com a história, né? Quando a gente fala da Inquisição, é que nem você comentou da outra vez, a Inquisição vem como caça-bruxa, né? Exatamente. O massacre das mulheres e não sei o que, e não foi nada disso. A Inquisição, ela veio para diminuir um que o governo corrupto fazia na época. Então, o governo roubava seus bens, te matava, estuprava as mulheres e nananã. E a igreja, a fim de reduzir isso, porque muitos inocentes estavam morrendo, e a igreja não achava justo que você trabalhasse sua vida toda para ter sua casinha e o governo fosse lá e tomasse, assim, do nada, ela começou a Inquisição. Então, a ideia da Inquisição era a Igreja Católica julgar a pessoa, né, acolher aquela pessoa, saber qual era o pecado, nananã, e aí sim aquela pessoa ser julgada pelo governo. A Santa Inquisição foi uma medida de controlar essa situação, né, desenfreada do governo, que deu certo na época. Porém, ao passar dos anos, se confundiu a história. Então, quando você fala sobre a Inquisição, todo mundo acha que foi um período de perseguição da igreja contra os hereges, caçar as bruxas e não sei o que, e não foi nada disso. Tanto que a Igreja Católica ela é vista com maus olhos, né? Por conta disso, né? Por conta dessa aquisição, né? E agora que você respondeu mais uma coisa que deixa uma polêmica, pode ficar tranquilo, relaxa. Eu tô ocupada, você quer ouvir o quê? Faz parte, tá vendo, pessoal? Quando vocês têm filhos assim. Oi! Oi. Oi! Manda um oi pro pessoal? Manda! Fala, oi, pessoal! Oi, pessoal! O pessoal não vai responder, mas tudo bem, eu respondo. Oi! Oi? Tudo, velho. Ele falou, mas eu respondo. Mas eu respondo. Tá, agora deixa a mamãe terminar aqui, depois você vem. Depois a gente fala, tá bom? Depois a gente conversa. Eu tô assistindo It. Fala pra ela pôr no desenho. Vai lá. Faz parte. Tava demorando. Relaxa. Pode continuar. Pera aí que eu até embaralhei aqui. Deixa pra próxima pergunta, né? Se eu tiver errado, pessoal, não ligue não, tá? Mas então, vamos lá pra próxima, que você respondeu sobre a aquisição, né? Aquisição ou inquisição, eu não sei como exatamente é falado, né? Mas então, você já explicou, né, sobre isso, que realmente não foi como eu posso dizer, uma punição da Igreja Católica, né? Que é o que todo mundo acredita, como você disse, caça aos hereges, né? E todo mundo leva como racismo religioso, né? De certa forma, né? Que, tipo, isso, uma intolerância. Isso, intolerância. Porque todo mundo levava como se os católicos fossem, digamos assim, único, né? E não aceitasse nenhum outro tipo de adoração. Então, foi uma medida que a igreja tomou para tentar diminuir, né, o que o governo estava fazendo. Então, muitos inocentes morreram. E quando a igreja interviu, ela conseguiu diminuir isso. Ela entrou com uma medida para controlar isso e foi uma medida que deu muito sucesso. Pena que durante a história tudo se confundiu, né? É que nem aquela história do telefone sem fio. Eu te conto uma coisa aqui, mas ali na frente você conta um pedacinho a mais e vai indo, vai indo. Né? E foi mais ou menos isso. É verdade, isso foi interessante saber, né? E retirou a dúvida de muitos, né? Eu espero. Eu sim esperamos, né? Então vamos para a próxima, né? A gente vai fazer do mesmo esquema. Dentre essas 25 perguntas, né? A gente vai responder uma quantidade e depois a gente vai fazendo outros vídeos, tudo bem? Para responder o outro.
Então vamos lá, o próximo. Por que a Igreja Católica reza pelos mortos e não os protestantes? E por que celebram a missa do sétimo dia? Tá, os católicos, nós rezamos pelas almas que já partiram para que elas retornem para o Pai, né? Então, para a gente falar de morte, a gente também tem que falar da vida. Então, quando Deus vai lá no barro, molda Adão e nananã, Deus põe a boca na narina de Adão e sopra a vida. Então, essa vida que a gente tem, nós somos o sopro de Deus. Tudo que é de Deus tem que fazer o quê? Voltar para Deus. Então, quando a gente pede para que aquela alma alcance a plenitude, nós estamos pedindo para que Deus salve ela, né? Sim. Então, quando, vamos supor, a minha tia faleceu, olha, Senhor, a minha tia Mariazinha faleceu, eu gostaria de pedir que o Senhor acolha, que o Senhor ponha do seu lado, que o Senhor dê a vida eterna, né? Porque quando a gente fala de morte, as pessoas acham que só tem dois caminhos, o céu e o inferno, né? Então, o que a gente sabe sobre o céu? Que o céu é a vida eterna, sem o sofrimento, ali é do lado de Deus. Só que a gente também sabe que o inferno é o sofrimento, né? Então, a nossa alma vai sofrer ali pela eternidade até a volta do Filho do Homem, que é quando vai ter o julgamento, né? Então, quando a gente fala sobre os mortos, nós católicos acreditamos no purgatório. O que é o purgatório? De uma forma muito simples, mas muito chula de explicar, é como se fosse uma sala de espera, vamos colocar assim. E nessa sala de espera ficam as almas, e aí para que aquelas almas vão subindo e alcancem, né, o destino final, a gente reza por elas. Porque quando a gente pede pelo nosso irmão, para que nosso irmão seja salvo, a gente também está se salvando ali um pouquinho. Porque é um ato de caridade, é um ato de amor, né? Então, quando a gente pede, é por amor. Olha, eu quero pedir pelo fulano, ele faleceu, mas gostaria que ele encontrasse o Senhor. E ele está ali no purgatório, a alma dele vai se elevando. O purgatório, ele não é nem céu e nem inferno. Não significa que você estar no purgatório, você vai imediatamente para o inferno ou para o céu. Então, essas almas que ficam no purgatório, a gente crê que quando Jesus voltar, no dia do julgamento, essas almas vão para o céu se a gente for rezando por elas, né? Para que elas encontrem ali o Senhor. Porém, a gente não sabe o que acontece. Só quem morreu sabe. Mas não vai contar para contar de novo. Não dá pra contar. Então, assim, a gente reza para que essa pessoa encontre ali o caminho de volta para casa. Agora, sobre os protestantes, eu não sei te dizer porque eles não rezam pelas almas, né? Eu acho que isso vem da doutrina. Então, cada doutrina te ensina um jeito de você se elevar, um jeito de você encontrar Deus. Então, eu não sei a forma que eles tratam a morte. É que nem, por exemplo, um exemplo que eu já te dei é sobre os testemunhas de Jeová, por exemplo. Eles não curtem muito esse negócio de enterro, de velório, né? Então, eles têm um jeito diferente de tratar a morte. Então, se eu te falar que eu sei como os protestantes lidam, eu não sei. E sobre a missa do sétimo dia, ela é ali um momento para que os familiares e os amigos se reúnam para rezar por aquela pessoa, né? E essa celebração do sétimo dia também remete do sacrifício do Cristo. Então, quando a gente está ali rezando, a gente também está pedindo para Cristo, para o Cristo, né? Uhum. Então, a gente está pedindo por aquela pessoa. Digamos que tipo assim, quando uma pessoa morre, faz uma oração, certo? Para essa pessoa, né, do purgatório, ela poder ir para o céu, certo? Ir para o céu. Isso. A gente pede para que ela encontre a plenitude, a que está no purgatório. Sim, agora a pessoa morreu, a gente vai rezar por ela do mesmo jeito. Mas ali na hora da morte dela, a gente entende que o que vai pesar a ida dela para o céu, para o inferno ou ali para o purgatório, são as ações dela, né? Sim, o que ela fez para chegar num determinado caminho. Então, ali na hora da morte, a gente pede que ela encontre Deus. Uhum. Mas, porém, ali ela morre, ela é julgada, né?
E aí só Deus sabe que caminho ela toma, mas a gente reza por ela. Então, resumindo, a missa do sétimo dia seria tipo uma corrente de oração aos mortos. Basicamente isso, né? Tipo isso. Ah, Isso, sim, tipo tudo isso. bem. Mais uma, como é que fala? Pergunta aqui esclarecida, né, pro público, né? E a gente vai finalizando com mais uma agora, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Nossa Senhora e os santos fazem milagres? Não. Não. E o porquê? As pessoas confundem muito isso, né? Quando a gente fala, ai, Nossa Senhora, ai, mãezinha do céu, intercede por mim, pede por mim, nananã. As pessoas acham que a gente confunde as coisas. Então eu vou dar o exemplo de Nossa Senhora, porque dos santos a gente já sabe que eles não fazem milagres, porém, nós acreditamos que eles sejam ferramentas do Senhor, né? Então, quando a gente é ferramenta de Deus, Deus pode usar de qualquer pessoa para levar o recado dele. É a mesma coisa da gente estar conversando aqui, eu falar para você, olha, vamos parar um vídeo um pouquinho? Eu não sei porquê, nem como, nem o motivo, mas Deus mandou eu falar isso, né? Então Deus está me usando para te passar um recado. É claro que muitas vezes não é Deus, é a carne, é o humano, né? Mas a gente acredita que por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, que é bíblico, né? Tá lá em Gênesis, se eu não me engano, é Gênesis. Quando Deus... minta, não é Gênesis. É Êxodo, quando Deus fala com Moisés, né? Então Deus imagina você estar numa caverna e do nada uma árvore começar a pegar fogo e falar com você. Então, se Deus usou da sarça para falar com Moisés, na boca da jumenta, por exemplo, por que Deus não pode levar a boa nova na boca dos santos, por exemplo? Quando eu falo assim, eu alcancei uma graça através de Santo Expedito, que é bem comum a gente ver faixas assim, né? É como se eu tivesse pedido assim, olha, Santo Expedito, o meu filho tá doente, tem como o senhor me ajudar em oração para mim pedir para Deus que dê a cura, que dê a libertação para o meu filho, que não sei o quê. Então nós pedimos a oração, a intercessão deles ali para que eles peçam pela gente. Já Nossa Senhora, a gente vê ela de uma forma diferente. Então as pessoas também têm uma dúvida muito grande sobre Nossa Senhora com os títulos que ela carrega. Nossa, mas para que esse monte de Nossa Senhora? Então, não é um monte de Nossa Senhora. É uma só, que apareceu em lugares diferentes, né? Então, vou tentar te explicar de um jeito fácil, mas assim, meio zoado. Imagina, eu hoje moro num lugar chamado Jardim Selma. Então, as pessoas, por exemplo, podem me conhecer como Laís do Jardim Selma. Dali um tempo eu vou embora para Bahia. Então as pessoas vão me conhecer como Laís da Bahia. Então é mais ou menos isso que acontece com Nossa Senhora. Ela ganha os títulos dos lugares que ela aparece. Isso, do lugar que ela aparece. Então Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima, em Portugal. Nossa Senhora de Guadalupe apareceu no México. Nossa Senhora de Pentecostes, por exemplo, ela estava com os apóstolos quando o Espírito Santo desceu lá no cenáculo e tudo mais. Então, ela ganha os títulos conforme o local que ela aparece ou aonde ela leva, onde ela transmite a mensagem de Deus. Então, por exemplo, Nossa Senhora de Guadalupe, a história dela é muito bonita, porque conta a história de um índio, né, que foi pedir para Deus, porque estava num momento muito difícil, e ali no lugar que ele morava, ali no México, era um lugar muito seco. E aí ele viu uma rosa conseguir desabrochar. E Nossa Senhora apareceu para ele, falando que tempos melhores viriam. Então, ela levou a mensagem do Senhor. Então, quando a gente fala aqui no Brasil mesmo, nós temos uma aparição de Nossa Senhora, que foi na cidade de Aparecida, né? Aqui no interior de São Paulo, que conta que quando, naquela época da escravidão e tudo mais, os
os senhores queriam comer, queriam não sei o que, e o povo estava sofrendo muito. E ela apareceu para levar um milagre de Deus. Ela apareceu para anunciar que Deus estava vindo, né? Ali ajudar aquele povo. Então, quando os escravos lançam as redes no rio, ela sai. Então, sai primeiro a cabeça, depois o corpo dela. E aí vem o milagre, que são os peixes, né? Porque o rio estava seco. E aí eles puxaram os peixes de dentro do rio. Então, ela vem como mensageira. Ela vem, anuncia o que tá vindo, e aí o recado vem, por exemplo. Então, essa é a função dela. E aí, quando a gente fala de Nossa Senhora, intercessora, ai, que Nossa Senhora te guie, que Nossa Senhora... É muito simples. Vou explicar de uma outra maneira muito boba, mas muito simples. Quando a gente quer sair, e o nosso pai é muito, muito, muito bravo, que não é o caso do meu, aqui é o contrário... a gente faz o quê? A gente vai lá na mãe e fala: mãe, pô, a senhora podia ver com o pai se eu podia sair hoje, né? O que a senhora acha? Eu vou voltar a tal hora, conversa com o pai. Eu não sei o que. O que a mãe faz? A mãe vai lá e dá aquela chavecadinha no pai. Não, não, marido, deixa o fulano ir, vai todos os amiguinhos dele, que não sei o que. Então, ela intercede ali pelo filho, ela pede pro pai para que o filho possa fazer. Então, Nossa Senhora, nós acreditamos que Nossa Senhora tem essa função junto do pai. Um outro exemplo, que eu acho muito lindo esse exemplo, não sei se você chegou a assistir esse filme, é o Alto da Compadecida. Nunca assistiu? Nunca. Ali no Alto da... Então assista, porque é um filme maravilhoso. Ali no Alto da Compadecida mostra, né, quando certos personagens morrem, né? E ali na hora do julgamento tá Jesus e o diabo. E aí o diabo quer levar todo mundo e Jesus fala que todo mundo era pecador, porque o padre era corrupto, porque a mulher traiu o marido era pão duro, e etc, etc, etc. E aí um deles clama por Nossa Senhora. Valei-me, Nossa Senhora, vem nos ajudar. E aí Nossa Senhora mostra esse lado dela nesse filme. O que ela faz? Ela pede pro filho para que o filho olhe eles além das misérias deles. Então, eu brinco muito com a minha turma de Crisma, com a turma que eu dou aula, que eu acho que quando eu morrer vai ser pique Alto da Compadecida. Ela vai estar lá para pedir por mim. Então, rola às vezes essas brincadeirinhas, né? Então, ela faz esse intermédio ali de intercessora. Então, quando eu, por exemplo, vou rezar, eu falo assim: minha mãe, por favor, peça por mim, né, para que seu filho me atenda, eu tô num momento difícil. Eu imagino que ela vai lá e fala assim: poxa, Jesus, ó, está difícil. Tem como você olhar aquela situação? Tem como você ir lá e ver o que ela está passando? Então, eu imagino que seja dessa forma, né? Esse é o papel dela. A gente pede ali para ela, ela vai lá, leva pro filho e fala: filho, olha ali pro fulano tá precisando. Então, ela é uma intercessora. Ela faz aquela ponte entre nós e o filho. É claro que a gente pode pedir diretamente pro filho, né? Mas toda mãe tem aquele jeitinho brasileiro de convencer o filho a tudo. Então, a gente agora encerrando isso, a gente entendendo que os santos e a Nossa Senhora, né, são intercessores, né, para se achegar ao filho, né? Que isso foi uma coisa também que praticamente é um tabu, né? Digamos assim, né? Que o pessoal cria, né? Que fala que o catolicismo ele não é certo por conta disso, né? E inúmeras outras coisas que a gente vai estar respondendo, né, conforme o vídeo. E a gente agora vai encerrando o vídeo por aqui e vamos fazer a parte 2, tudo bem? Vamos encerrando essa primeira parte, depois a gente vai fazer a parte 2, tudo bem? Então a gente vai agora se despedir do público, né? Muito obrigado pela sua participação, Laís. Fico feliz de você ter respondido as nossas dúvidas, né? Tanto brasileira como mundiais, né? Porque isso eu tenho certeza que não é só no Brasil, né? Acho que deve ser em todo lugar. Olha, isso rola muito nas redes sociais, né? Então, sim, eu acho que tem de todos os lugares. Sim, mas eu acho que aqui as pessoas têm... Eu não julgo ninguém,
pelo contrário. Se você falar pra mim assim, Laís, eu vou na Umbanda, eu vou falar pra você, e daí o que vai mudar na nossa amizade? Não vai mudar em nada. Eu não vou te julgar, né? Mas eu acho que as pessoas aqui no Brasil, elas têm. Elas são cruas, né? Elas não buscam o conhecimento, não buscam conhecer. Então, aqui o fanatismo, o que o fulano falou, o que o pastor falou, o que o padre falou, às vezes conta muito mais do que realmente é. Verdade, eles não buscam, né? Eles só ouvem e vivem daquilo, depende daquilo que eles estão ouvindo. Né? Uhum. Isso é bem interessante que você falou, realmente. Brasil. E é muito chato. Uhum. Como diz o nome do canal, né? Que é só pessoas assim que eu chamo, pessoas que pensam fora da caixa, fora da bolha, né? Tanto socialmente, espiritualmente, né? Em todos os aspectos, né? Então é isso. Eu penso muito fora da caixa, porque aqui na minha casa, nós moramos em 7 pessoas dentro da minha casa. E aqui somos 6 católicos e 1 protestante, né? Que é o meu pai. Então imagina se todo esse povo fosse falar de religião, se a gente viveria em paz. Não viveria. Não. Então, um dos tópicos que a gente não fala aqui em casa é religião, porque o meu pai tem uma visão extrema assim da religião dele. Você quer ver eu e o meu pai, por exemplo, se desentender? Eu pegar e aparecer de cabelo cortado. Ele não entende. Ele fala que cortar o cabelo, por exemplo, é vaidade extrema, que não sei o quê. Então, tem todo esse olhar. Mas se eu falar pra você assim, que eu não vou falar com você porque você vai na Umbanda, porque eu não vou falar pra você que você é kardecista, mentira. Eu vou te acolher do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, assim, eu não tenho isso. E quando surgiu essas dúvidas, assim, dentro da turma de Crisma, eu sentei, procurei, pesquisei, falei da Umbanda, falei do Espiritismo, falei da congregação, eu falei sobre tudo. Então, eu acho muito legal, porque a verdadeira religião é o amor, né? Verdade. Então, tem até uma passagem na Bíblia que fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu não te amar verdadeiramente como meu irmão, eu não estou amando Deus, porque você é o próprio Deus, né? Nós somos um pouco de Deus. Então, eu penso que a verdadeira religião, independente da sua nomenclatura, é o amor. Sim, verdade isso. No tanto que a gente tem exemplos, né? Que Jesus, ele pisou em outros templos, né? E ele não julgava, né? Ele não julgava ninguém que passava perante o seu caminho. Ao contrário, ele tentava ajudar, né? Então, as pessoas acham que Jesus, o cristianismo, sempre foi isso. E não foi, Jesus era judeu. É verdade. Então, mas então a gente vai encerrando por aqui. Você quer colocar uma meta de like pra parte 1? Ah, não. Tão alta, eu vou pedir para que as pessoas, se gostarem do vídeo, que curtam o vídeo. Quer que deixe suas redes sociais embaixo aqui na descrição? Se você quiser, pode deixar. Tudo bem. Daí as pessoas que quiserem estar participando também da sua aula, tudo bem? Vai estar colocando também o link. Tudo bem? Serão muito bem-vindas a participar de uma aula minha. E aqueles que quiserem saber mais, pode também me chamar no direct, no privado, que eu respondo com todo prazer. Pode deixar. Então eu vou colocar aqui, pessoal, o link da descrição aqui. Vai estar a rede social dela, direct, Facebook, todos os tipos de redes sociais aí que sejam acessíveis para vocês entrarem em contato, tudo bem? Então vamos encerrando o vídeo por aqui. Vamos finalizar do mesmo lema, mesmo esquema. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada, dependente do horário que esteja assistindo. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.